que tudo que eu vou responder aqui, ou quase tudo, você pode encontrar nesse livro aqui do Benê Barbosa, Mentiram para mim sobre o desarmamento. E eu agora vou responder as perguntas que, na verdade, o professor dela que fez. Por favor, pode ir. Em 2004, primeiro ano após a vigência do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios por armas de fogo registrou queda pela primeira vez após mais de uma década de crescimento ininterrupto, diminuindo de 39 mil mortes em 2003 para 37 em 2004. Por que a necessidade de revogação dessa lei? O Estatuto do Desarmamento é tão eficaz, poupou 160 mil vidas. Por que a gente está falando de segurança pública aqui? Segurança pública do Brasil está uma maravilha, então, né? Bem, vamos lá. Fiz algumas anotações aqui. Inicialmente, esse número de 160 mil, eles falavam em 100 mil, depois 120 mil, depois 160. É o milagre das multiplicações. Mas vamos lá. Porém, de fato, houve. Mas ele só esqueceu de falar uma coisinha para você. Que a lei só foi regulamentada em junho de 2004. Então, se a gente quiser ter um prognóstico, alguma medida certa com relação ao desarmamento, mínima que seja, a gente tem que começar a falar de meados de 2005 em diante. Pelo menos de um ano de vigência da lei em diante. Então, na verdade, ele utiliza de um artifício, ele usa isso, que você não sabe que o Estatuto do Desarmamento foi regulado em meados, em junho de 2004, para dizer que tudo que acontece com relação à diminuição da violência é com base no Estatuto do Desarmamento, quando na verdade não é. Mentira dele. Em 2004, só em meados de 2004 ele começou a vigorar o Estatuto do Desarmamento. Então, até 2004, causas naturais. Oscilações, se você vê a reta, óbvio, ela não é uma reta totalmente crescente, ela dá umas leves oscilações, e numa dessas daí, eles aproveitaram para mentir para você e dizer que foi por causa do Estatuto do Desarmamento. De 4 deputados titulares da Comissão Especial incumbida de analisar o projeto de lei 3722 foram financiados por empresas de armas e munições. O senhor acha que existiram interesses paralelos na aprovação dessa lei? A aprovação de uma lei que visa assegurar o porte de arma para o maior número possível de categorias, como deputados e senadores, não teria óbvios propósitos comerciais? Eu acredito o seguinte, o nosso erro que eu digo da comissão, foi querer ter sido moderado. Porque inicialmente estava previsto advogados, vereadores, prefeitos, o maior número de pessoas possíveis, sim, para que o maior número de pessoas tivessem direito à legítima defesa. Eu fiz a minha campanha com 52 mil reais. Eu só ando armado. Eu recusei dinheiro da indústria das armas. Mas não para achar antiético, etc. Até porque, se eu tivesse aceito, isso aí teria na minha prestação de contas. E é por isso que eles sabem que parte da bancada ali recebeu o dinheiro das armas. Eu não aceitei por quê? Para eu ficar independente e livre, especialmente nesse momento, para chegar na cara de pessoas como essas, que tentam jogar para cima de mim a pecha de que recebeu o dinheiro das armas de fogo, e dizer na cara deles que eu defendo isso por ideologia, porque eu acredito que é certo, porque eu já utilizei minha arma 2 vezes e nunca entrei numa estatística dessa, com certeza, porque foram fatos que não foram registrados numa delegacia de polícia. Então, para esse tipo de pessoa, eu digo o seguinte, eles estão defendendo os direitos dos traficantes, dos latrocidas, dos homicidas, dos estupradores de mulheres. Porque se você sair aqui à noite e encontrar alguém na rua mais forte que você, ele vai fazer o que quiser com você. E não vai adiantar você, talvez, se você der a sorte de alguém ligar para o 90, chegar um policial armado. A gente vê diversos casos. Rio de Janeiro, morreu um ciclista esfaqueado, plena luz do dia. Se eu estivesse passando por ali armado, eu teria dado cabo a isso aí. Deus quiser, teria sido diferente o fecho disso daí. Mas não. Aquela pessoa deu azar de morar num país onde vigora o Estatuto do Desarmamento. E onde apenas as pessoas inclinadas a não fazer crimes, como eu, você, é que seguem a lei. Os criminosos dão risada e agradecem. E para fechar aqui, eu cito um dado. Já que o mapa da violência está salvando tantas vidas, por que a gente chegou a bater um recorde agora em 2012 no número de mortes por armas de fogo? Seu professor contou isso? Em 2012, que é o dado mais recente do mapa da violência, que segue dados do Ministério da Saúde, foram mais de 42 mil mortes só por arma de fogo. Para que serviu o Estatuto do Desarmamento? No tempo do regime militar, nos anos 80, vou dar uma colher de chá para eles, eu vou falar de homicídio geral, eu não vou falar nem de arma de fogo não. Eu vou comparar os homicídios todos que ocorriam no regime militar com os homicídios só por arma de fogo hoje. Hoje, a gente está chegando a 42 homicídios por arma de fogo. Você pode traçar o paralelo com o crescimento populacional, você pode botar que a população dobrou. Não era para ter tudo isso. E a gente está batendo na casa dos 60 mil hoje em dia.
Então o seu professor ele tem que parar de ser manipulador, porque o cidadão desarmado é cobaia do seu governo. O governo faz o que quer. A Venezuela, em 2012, proibiu totalmente a comercialização de armas de fogo em seu país. Vai lá ver como é que está a situação. La capital venezolana amaneció militarizada después de las protestas de ayer en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nuevas imágenes, más testimonios. En brazos, un día antes había escrito en su Facebook la siguiente cita: mamá, me fui a luchar por Venezuela, si no regreso, me iré con ella. Basil agonizante con un tiro en la cabeza es cargado por dos primos y en el asfalto con un tiro en la cabeza. Disparando y se le atribuye su muerte. De Redman solo existe una versión de dos motorizados. Caracas hoje, talvez o professor não tenha te dito, mas Caracas, a capital da Venezuela, hoje é a cidade mais violenta do mundo. Se a gente está reclamando aqui que a gente está tendo 27 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, sabe quanto é que está em Caracas? 120. É mais do que 4 vezes mais do que a gente está tendo aqui. País desarmado. Quer outro dado? Universidade de Harvard. Nunca, de longe, a Universidade de Harvard não passa nem perto de ser conservadora. Altamente progressista. Muito mais pendente para o lado de pessoas como esse professor. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa. Pegou 9 países europeus armamentistas e 9 desarmamentistas. Qual foi a conclusão? Todos têm índice de homicídio menor do que aqueles ditos desarmamentistas. Então é uma falácia isso daí. O mercado negro não vai parar. Se a gente quiser dar um cano nesse tipo de pessoa, a gente tem que botar, além do cidadão armado, para fazer esse tipo de pessoa pensar 2 vezes antes de estuprar uma mulher ou invadir a casa de alguém, controlar um pouquinho melhor as nossas fronteiras. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente vai conseguir lacrar a nossa fronteira, não. Os Estados Unidos não conseguem lacrar ali o pouco mais de 4 mil quilômetros de fronteira seca que eles têm com o México. Quem dirá nós aqui com 17 mil quilômetros e 9 países vizinhos. Mas o raciocínio é mais ou menos por isso daí. O Renato de Lima afirmou que, abre aspas, o policial que possui experiência e passou por um cargo de gestão é a favor do controle, pois sabe que é mais fácil trabalhar em um ambiente onde quem estiver armado é criminoso, podendo, portanto, ser detido e julgado. Liberar para todo mundo o porte de arma dificulta o trabalho da polícia. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo. Eu, como policial, pensando só em mim, é muito mais fácil entrar num lugar e eu olhar e alguém armado e meter bala. Para mim é mais confortável. Agora, se eu fizer isso, eu estou cortando o direito de todo cidadão de bem, de toda pessoa civil, etc., de não ter a sua arma e não ter o direito à sua autodefesa. Agora, para o policial, de fato é mais confortável. Se eu estivesse pensando só na polícia, né, é muito confortável para eu estar armado, eu estou seguro. Alguém entrar lá em casa, dou um tiro no teto, o cara não entra. E numa eventual operação policial, é só identificar ali no meio da confusão quem está armado e meter bala que, opa, estou resguardado, aquele ali é o criminoso. Então, para mim, de fato, é mais tranquilo. Agora, vamos pensar no Brasil como um todo? Vamos pensar nas 60 mil mortes, nas 50 mil mulheres estupradas por ano, daquelas que registram ocorrência, tá? Os chamados, você estuda direito, os chamados crimes de cifra negra, que são aqueles crimes que são pouco registrados pela polícia, porque a mulher é constrangimento para ela, com certeza numa delegacia, mesmo que seja a delegacia da mulher, imagino que seja constrangedor, né? Você ir ali numa situação dessa. Então, pensando nessas pessoas, é que eu digo, se vale para mim, se o que é bom para mim, tem que ser bom para os outros. A gente tem que dar exemplo. Tem que parar com esse negócio, como o ministro da Justiça, o ex-Cardoso, de falar que é desarmamentista e andar com segurança da Polícia Federal, fazendo segurança até das filhas dele. Calma aí, arma não gera violência? Sejamos coerentes, desarma o seu segurança da sua filha. Ou até dá até um exemplo, né? Pega um ex-presidiário, pega um champinha da vida e bota para ser motorista da tua filha. Você não acredita em ressocialização? Que essas pessoas não tiveram uma oportunidade? Os senhores têm o poder da caneta, dê uma oportunidade para essas pessoas. Parar de hipocrisia. Tá ok? E eu quero ver quando que eles vão começar a registrar dados do uso defensivo da arma de fogo. Que é aquele uso, por exemplo, a pessoa vai te enquadrar para entrar na tua casa junto contigo. Você mostrou a arma, ela saiu correndo. Isso não é registrado em lugar nenhum. Agora, se o vagabundo me dá tiro e eu morro, aí eu entro na estatística, porque é gerado um inquérito, são gerados vários termos e registros. E aí vão falar, 80% das pessoas que reagem a um assalto ou algum tipo de violência usando arma de fogo são mortas. É por isso que às vezes eu encontro pessoas na rua que perguntam pra mim, você não tem medo de andar armado não? Eu falei, não, eu tenho medo de andar desarmado. Porque o criminoso ele tá tão à vontade, mas tão à vontade, eu vou mostrar um vídeo pra você depois.
Um criminoso entrando na casa de um policial civil. O policial civil entrou em casa com um carro, é um caso só, entrou em casa com um carro, na garagem. O criminoso, ele vem andando, ele vem quicando, aquela malandragem dele, né? Com a arma na mão. Porque ele tem certeza que ele dá o cordeirinho, esperando para ele, ó, só se dá bem. Se deu mal, nesse caso aí, em salvo engano, em Minas Gerais, o policial saiu, deu tiro nele, botou 3 para correr. 3. E graças a Deus esse vagabundo tombou e não vai roubar mais ninguém na vida dele. Parabéns ao policial civil. Ah, eu me dei bem utilizando arma de fogo, então todo mundo vai se dar bem. Não, eu procuro até evitar um discurso apaixonado, porque se eu quisesse apelar aqui, eu ia mostrar um monte de mulher estuprada, genitália desconfigurada e etc. Casos concretos, inclusive aqui, né, com funcionários aqui da Câmara, etc. Poderia para tentar te comover. Mas eu não vou te dar essa rasteira não. Eu vou na racionalidade, vou com dados aqui, contra-argumentar e mostrar que o seu professor está mentindo para você. No mapa da 2015, a faixa etária mais atingida por homicídios com armas de fogo é entre 15 e 29 anos. O projeto de lei do deputado Peninha pretende diminuir a idade mínima para a compra de armas de fogo de 25 para 21 anos. Quais são as justificativas para acreditarmos que um jovem de 21 anos teria discernimento suficiente para adquirir uma arma de fogo e usá-la com responsabilidade? Vou traçar 2 paralelos. Você conhece um país chamado Uganda? Sim. Sabia que lá não existe arma de fogo? Sabia que lá as pessoas se matam utilizando cuchillo, né? Faca. É incrível como é que as pessoas utilizam faca lá para matar. Vou te dar uma chance. Você acha que lá em Uganda morrem mais pessoas de que faixa etária? De 15 a 29 também. Porque isso daí é apelativo. Você vai pensar no jovem, coitado, sei que foi na vida tão cedo. Mas a gente pode proibir até pedra, faca, arma de fogo. O jovem, pela sua inexperiência, por toda a sua vontade que ele tem, ele vai continuar sendo o que mais vai cometer homicídio. Em cidade de faixa etária vai continuar sendo o lugar inteiro do mundo. Pode pegar países armamentistas, desarmamentistas, qualquer um que for. Essa é uma tendência natural. Então vamos lá. Além de traçar esse paralelo, você falou em reduzir para 21 anos. Eu tenho 31, mas se eu tivesse 21 anos, eu poderia ser ministro da Defesa. Ter 300 mil homens armados ao meu comando. Mas eu poderia usar uma pistola. Eu poderia também traçar aquele paralelo, muitas pessoas não gostam, mas eu tenho que falar, com carro. Eu não vejo quando, por exemplo, o governo começou a editar medidas para incentivar, estimular, aquecer a indústria automobilística, como a redução do IPI, eu não vi ninguém falando, meu Deus, mas vai aumentar o número de carros na rua, vai aumentar o número de mortes. Porque carros matam muito mais que armas de fogo. Arma de fogo, 42 mil. Carros, acidente de carro, está na faixa de 60 mil mortes por ano. Então, na verdade, é sair desse discurso desapaixonado. A pessoa, ela tem discernimento para fazer o que ela bem entender com ou menos de 21 anos de idade. Quantos moleques de 15, 16 anos não estão roubando com uma arma daí, na rua? E você vai dizer que eles não sabem o que eles estão fazendo? É óbvio que eles sabem. Você acha que reduzir para 21, dando direito à pessoa a ter uma arma de fogo ou um carro, você acha que isso aí é que vai influenciar na violência? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas têm que ter responsabilidade. E como eu disse, independente do país ser armamentista ou desarmamentista, ou seja lá o que for, inevitavelmente, essa faixa da juventude é a que mais vai incorrer em homicídios. A Organização das Nações Unidas mostra que, no mundo, as armas de fogo são responsáveis por 40% dos homicídios. Já no Brasil, as armas de fogo são responsáveis por 71% dos casos. Por que então armar ainda mais os brasileiros?